Pra gente ir pra Toca da Raposa com a Rafa Potter, porque também estão pipocando nomes pra reforçar o time do Pepa. Rafa, conta pra gente, boa tarde. Oi, Maurício, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Cruzeiro de olho na janela em julho. Belton Palacios, colombiano, lateral, joga no Elche da Espanha, é um nome. Mas a negociação é difícil, eu vou explicar o porquê. O contrato dele está acabando agora em junho por lá, mas ele tem interesse de ficar na Europa, a não ser por uma proposta com valor muito alto. Outros clubes estão interessados também, como o Boca Juniors. O Cruzeiro tá de olho, tá no radar. Cruzeiro que se reapresentou ontem, treinou hoje às 10 horas da manhã, os treinos seguem às 10 até domingo. Um bastidor rapidinho, Maurício. Família do Nicão veio passar aqui para buscá-lo depois do treino. Deu para ouvir o filho do Nicão: Pepa, coloca o papai para jogar. Fica aí o recado pro treinador. Volto contigo. Esse pedido é difícil de recusar. Rafa, obrigado pelas informações, liberada pro almoço, valeu mesmo. Matheus Oliveira, conta pra gente quais são as quentes do Cabuloso. Pois é, Rafa, o Cruzeiro fazendo o seu segundo treino desde que voltou às atividades nesta semana, né? Após aqueles 4 dias de folga. Toca da Raposa 2, treino pela manhã, e o time vai emendar aí também o fim de semana para compensar a folga, né? Aquele recesso grande devido às datas FIFA. Então, sábado e domingo, todo mundo também na Toca da Raposa fazendo as atividades também pela manhã. Essa é a programação desta semana do time celeste, já se preparando aí para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira, jogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, novamente, o volante Fernando Henrique. E como eu disse na manchete, tá procurando fazer a sua estreia no time do Cruzeiro, né? Porque ele chegou em janeiro, uma semana depois que ele chegou, sofreu uma lesão no menisco, uma lesão séria. Ficou 4 meses no departamento médico. Só no fim do mês passado, no fim de maio, é que ele foi liberado para treinar normalmente com os jogadores. Portanto, aí já temos cerca de 2 semanas dele fazendo atividades em campo. Há uma expectativa, portanto, para que ele seja relacionado pela primeira vez pelo técnico Pepa, já nesse jogo contra o Fortaleza. E aí o Pepa, sem Richard, o suspeita de participação, de envolvimento lá no caso das apostas. Sem o Ramiro, que teve essa grave lesão também no joelho, fora da temporada. É uma opção a mais que ganha o Pepa nesse meio campo. Dimara, se abre, Lélio, o que vocês acham aí do Fernando Henrique? É uma opção importante pelo que vocês conhecem do jogador? Deve brigar pela titularidade ou ser uma opção aí no banco de reservas? Olha, o Fernando Henrique chegou com uma expectativa muito boa. Ele veio do Grêmio e a torcida do Grêmio não queria a saída dele. É uma revelação do Grêmio, um cara que vinha muito bem recomendado. A gente estava numa expectativa de vê-lo em campo, achando que vai brigar por titularidade, esse novo meio de campo, que de repente teve essa infelicidade aí que se contundir. Eu acho que nesse momento é importante pro Pepa, porque justamente o que você disse, ele perdeu o Ramiro e o Richard de uma vezada, os 2 titulares, inclusive, né? E aí sobraram ali Ian Lucas, Felipe Machado, os volantes que o Cruzeiro tem hoje, né? O Neto Alisson, Moura. Neto Moura um pouco mais pra frente, né? Mas também é volante. Eu acho que ele tem poucas opções hoje. Quem sabe aí o Fernando Henrique vai brigar por uma posição. Eu acho que, pelo que a gente viu recomendado aí, quando ele chegou, futebol pra brigar por posição ele tem. E na verdade a gente não viu ele com a camisa do Cruzeiro porque não houve essa estreia em virtude da contusão, né? E pro Pepa nesse momento é importantíssimo ele ter opções, que a gente sabe que ele não tem, é uma dificuldade na hora que ele tem que mexer na equipe, né? Qualquer mudança, qualquer situação é muito complicado, mesmo que eu acho que a gente precisa ver alguns outros jogadores, como o próprio Daniel Júnior, enfim, alguns outros nomes, e o Cruzeiro está, né, em busca de um primeiro volante. Eu acho que é importantíssimo ele ter essa condição. Resta saber o seguinte, vai pro jogo, porque tem alguns jogadores do Cruzeiro que acabam virando mistério, né? Eles chegam, mas no caso dele não, porque foi contusão, mas alguns jogadores que realmente deixam de frequentar de repente, né, as possibilidades ali de lista e não aparece mais. E você fica, gente, mas cadê fulano, né? Onde que tá? Muita gente. O Daniel Júnior eu acho que é a unanimidade. Todo mundo fica, cadê o Daniel Júnior? Por que o Daniel Júnior começa como titular? Por que não joga? Né? Por que não joga? Ele é o cara que eles precisam. E óbvio que aqui, gente, a gente não tá colocando o treinador em xeque. A gente tá querendo dizer o seguinte, que
porque a gente não sabe o que acontece em treinamento, ou lá dentro, tudo mais. Mas, pra gente que não consegue ver isso, todos nós, né, torcedores e imprensa, fica sempre a impressão que ele merecia um pouco mais de tempo, né? E a gente não vê. Mas aí o Daniel também é mais pra frente, né? Não, sim, o Daniel eu tô usando só de exemplo. Atacante, não, sim. Eu tô usando só de exemplo. Sobre o Fernando, eu não posso comentar, porque com sinceridade eu não conheço, não me lembro, não o acompanhei na base, né? Ele é um jovem jogador e também não tive a oportunidade de acompanhá-lo no time principal do Grêmio, mas de qualquer maneira, o Cruzeiro tinha muitos jogadores para esse setor, né? Que eu me lembre aqui de cabeça, os que estão jogando hoje, Felipe Machado, Neto Moura, aí o Ian Lucas, aí veio o Matheus Jussa, tinha o Richard, tinha o Alisson agora já tá jogando mais um pouquinho, né? Pra frente também, né? E o próprio Alisson também pode colocar nessa lista, e o Ramiro, e o Fernando Henrique, quer dizer, e de repente é um setor que já perdeu 2 jogadores, né? Então, vamos ver de fato como o Pepa vai pensar aí, se ele vai manter o time com esses 2 volantes e um armador, ou se nesse período que ele vai ter até o meio da próxima semana, vai modificar o esquema da equipe. E aí quem anda com a cabeça a prêmio dentro do time do Cruzeiro é o centroavante, né, que esse não tem dado uma resposta, embora o Pepa tenha dito, né, após esses últimos jogos, que ele provavelmente não abriria mão do centroavante, mas por outro lado ele é um técnico flexível também a mudanças. Agora tem uma pra gente fechar essa coisa de volante, meio campo, é um mistério o Ian Lucas. Também, Ian Lucas teve 500 chances com o Pessolano, foi bem, mostrou bola e sumiu completamente. É isso ele que eu não tô falando, tem mais nenhuma oportunidade, tá sendo relacionado, vai pro banco e tal, mas não joga, não entra, não tem oportunidade. Eu acho que com o Pepa, se eu não me engano, inclusive, ele não jogou. Eu não me lembro de cabeça aqui agora, mas... Acho que contra o Bragantino, sim. No amistoso, né? O amistoso, é o primeiro, né? Porque depois enfrentou o Bragantino. O Cruzeiro vira, né? E ganha virada. Ali naquele amistoso todo mundo jogou, né? Ali foi rodou o elenco inteiro. Foram 20 jogadores ali, 20 e tantos. Mas é uma boa pergunta que o Seabra tá fazendo. Ele, ao lado do Bruno Rodrigues, talvez os que se salvaram no Campeonato Mineiro. E de repente sumiu. É verdade. Nada, nenhuma. Será que ele é pior do que todos que estão jogando aí? Ele foi titular em toda a primeira fase do Campeonato Mineiro, começou a perder espaço na semifinal contra o América. Naquele primeiro jogo, 2-0 em Sete Lagoas, perdeu a posição. E aí foi só ficando escanteado. É esse que eu tô falando, que some do Cruzeiro, a gente vê durante um tempo, né? E de repente eles estão na formação, aí de repente não aparece no banco, ou até aparece, mas não é aproveitado. E diante de uma equipe que precisa, né, de possibilidades, eu não entendo por que não são. Aí a resposta tá no treinamento. Mas, infelizmente, nem o treinador fala, aí não tem como a gente saber, né? Pessoal, vamos tentar procurar aqui. Eu tô até caçando no Transfer Market aqui pra ver os dados do jogador, pra gente tentar trazer a informação, viu, Matheus? Certinho. Pois é, na minutagem. E falando sobre o ataque, que o Lélio até citou, que tem sido um problema do Cruzeiro nos últimos jogos, né? Os 2 centroavantes há 6 jogos não marcam gols. Desde 14 de maio, o clássico contra o América, em que o Gilberto fez 2. Foi justamente a última vitória do Cruzeiro. E foi a estreia como titular do Henrique Dourado. Ele estreou, fez gol, depois parou, né? E aí, 6 jogos sem eles fazendo gols, 6 jogos também com o Cruzeiro sem vencer, coincidência ou não. Acredito que mais ou não, né? E uma notícia que surgiu hoje, e aí no campo mais a especulação, a torcida comentando nas redes sociais, né? Porque o Jajá postou uma foto marcando Belo Horizonte no Instagram. Muita gente se perguntando, será que o Jajá estaria voltando ao Cruzeiro? Ele que participou da campanha de acesso do Cruzeiro, tá no Atlético Paranaense, só que emprestado, ele pertence ao Atlético Paranaense na verdade, mas está emprestado a um time da Rússia, o Torpedo Moscou, só que nessa janela do meio do ano fica livre.
Seria uma opção interessante? Ele volta pro Cruzeiro? Volta pro Atlético Paranaense. Volta pro Atlético. Ele tá emprestado no Atlético Paranaense? Ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Torpedo Moscou, mas nessa janela de transferências já fica livre. O Cruzeiro, ou a diretoria SAF Cruzeiro, teve uma reunião com o Atlético Paranaense, né? Anteontem, foi quando eles bateram o martelo de que Zé Ivaldo esquece. Então, vai que teve alguma conversa, alguma coisa. Bonito, vai ficar. Ou então, tá com saudade de Belo Horizonte. Mas mesmo, cá né? entre nós também, o já deixou alguns, vamos dizer assim, algumas pessoas próximas aqui em Belo Horizonte. Então foi por isso. Então, não sei, né? Pode ser também que ele tenha vindo passear. Segue o baile, segue o baile. Segue o baile. Pessoas próximas. Ele jogou aqui, jogou um ano aqui. Lógico, conhece tanta gente. E ele, com certeza, ele aumentou o número de cabelos brancos do Pesolano, né? Muitos, Porque... Você lembra que o Pesolano abertamente falou que ele estava punido por causa do comportamento dele extra-campo, só pra lembrar, né? Os atrasos no treino. Sim. Acho que foi o único jogador, né, Lélio, e você abre aqui, o Pesolano chegou a falar mesmo dessa questão disciplinar, foi ele. Né? O Cruzeiro estava muito focado ano passado, né? O time estava muito focado em Série B, Série B voltar e tal. A gente não via reclamação, disciplina, jogador fazendo onda. A gente até quem assustou, ficava no banco e tal, normal, tocava o barco. E o já foi o único que o Pesolano falou. Chegou num ponto que ele começou a ser afastado da lista de relacionados justamente por chegar atrasado sistematicamente, né? Pois é, ele ficando como uma opção de mercado aí no meio do ano, vocês trariam ou não? Não. Eu acho que é uma boa. Você acha? Acho que é uma boa. Já foi bem no Cruzeiro, na Série B, fez gols, foi importante. Eu acho que, principalmente para essa escassez que o Cruzeiro tá vivendo nesse momento. Você é engraçado, você não quer o Edu de volta, que é o Jajá? Eu não quero, não tem que querer nada, não. Ele não falou aqui que ele não queria eu não sou dirigente de time, não. Ele falou, quem nos acompanha sabe. Sim, você mas, falou, mas a forma de falar é diferente, né? Eu não quero ou deixo de querer, não. Me desculpa, não é assim, não. Questão de querer ou não querer é outra história. Eu só acho que o Edu, nesse momento, não seria a solução dos problemas do Cruzeiro. Beleza, mas aí é questão de opinião, cada um tem a sua. Eu acho que o Jajá poderia ser importante no ataque do Cruzeiro nesse momento. Eu vejo assim, é o que a gente tem que analisar. Tem algum jogador com a característica do Jajá, que por mais que o Bruno Rodrigues tente, né, ele não é um driblador nato como é o Jajá. Não é. Então, eu também, se desse pra trazer de volta, traria e jogaria tranquilamente na vaga do Wesley, por exemplo. O Wesley até fez aí já 3 gols no campeonato, né? Mas o Jajá, ele entregava muita coisa pro time do Cruzeiro. Jogador rápido, repito, driblador e que se empenhava também para jogar sem a bola. Então, poderia ser, sim, um bom reforço, eu concordo com o Seabra. Eu não atrapalharia o vestiário. Em relação ainda ao ataque do Cruzeiro, a gente tem visto o Pepa falando sempre depois dos jogos. Eu até fiz uma matéria em relação a isso, que o Cruzeiro está vivendo looping. Um círculo vicioso, por quê? Cria chances, perde gols, lamenta resultado. Tem sido assim nos últimos 6 jogos, e o discurso é o mesmo, e até o Pepa admitiu na última entrevista após o jogo contra o Bahia que as coletivas dele estão sendo repetitivas. Muito repetitivas, todas. E aí eu fiz um levantamento no site Footstats, englobando as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi o time que mais finalizou. 166 chutes a gol. Só que quando o assunto é bola na rede, foram 14, ou seja, menos de 10% desses chutes se tornaram gols. E aí o time cai para a 7ª posição, é o 7º melhor ataque, enquanto tem o time que mais finaliza. E aí a gente olha também o percentual de chutes que vão ao gol, apenas 37% dos chutes que o Cruzeiro dá vão ao gol. Mesmo. E aí tá na 12ª posição nesse ranking de chutes certos, digamos assim. Quer dizer, tem certa razão o Pepa quando ele diz que o Cruzeiro tá criando, né? E de grandes oportunidades, que também isso também é computado. Você chegou a olhar, Matheus? Não tem esse dado não, Lélio.
que é mesmo, né? Criando, tá. Não, tá. A gente até falou isso ontem, né, Lélia, aqui sobre isso. Criando, o Cruzeiro tá. Não dá pro Gilberto chegar aqui e falar, mas a bola não chega. A bola tá chegando e ele não tá. A característica do Gilberto e do Henrique Dourado e do Edu, a característica deles é muito área, né? Quando sai da área, faz lambança. Normalmente vai buscar a bola lá no meio de campo, perde bola, faz falta. Não é a dele, não é a desses jogadores. A bola tá chegando pro Bruno Rodrigues, pro Gilberto, pro Henrique Dourado, pro Wesley, pro Stênio quando entra, pro Daniel Júnior. Né? E aí, né? Porque todos esses aí já finalizaram no campeonato, né? E o único que tá garantindo mesmo bola na rede é o Bruno Rodrigues. Foi assim contra o Grêmio, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e também diante do Bahia. Não à toa, ele é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com 4 gols. E o jogador de todo o Wesley também, É verdade, o Wesley também marcou, Lélio, bem lembrado. Desculpe. E o Bruno Rodrigues é o jogador de todo o campeonato que mais finalizou até agora. Foram 34 chutes. Olha. Ao lado do Roger Guedes. E é o segundo que mais finaliza com precisão, atrás apenas do Hulk. Olha, isso é um dado importante. São 14 chutes certos que ele deu dos 34. Um outro ponto também, que pode aumentar aí os argumentos do Pepa em relação à criação. O Cruzeiro é o segundo time que mais faz cruzamentos, atrás apenas do Palmeiras. O Marlon é o jogador com mais cruzamentos no campeonato. E o Cruzeiro também está em segundo lugar no ranking de escanteios a favor. Gente, então é a bola que não entra mesmo. É a bola que não tá entrando. A culpa é da bola. A bola pra ela entrar... Mas o Marlon realmente é um jogador que eu não me lembrava dele, né? Foi formado pelo Fluminense e se encaixou muito bem. Eu até duvidava que o Kaique, né, voltando com moral da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, fosse perder ali a posição, e não. O Marlon entrou e não saiu mais e tem se mostrado, não só ele, como o William também, que veio com um contrato de produtividade, como 2 dos principais laterais do Campeonato Brasileiro até aqui. São 2 armas excelentes que o Cruzeiro tem, inclusive no setor ofensivo, pode ter certeza disso. Eu acho o Marlon o melhor jogador do Cruzeiro neste momento. A condição dele é a melhor e o que mostra que o Cruzeiro vai muito bem à linha de fundo, né? Isso é um diferencial. E aí é meio que, entre aspas, claro, um azar pro Kaique, que é um jogador de potencial muito grande, né? Vai ser vendido. Rafa, a pedido da TV Globo, houve uma mudança no horário de Cruzeiro e Curitiba pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estava marcado inicialmente para 6:30 da noite do dia 16 de julho, mas foi remarcado para 11 da manhã. Outra informação, o deputado estadual professor Cleiton disse hoje que, a pedido dele, o PV, partido ao qual ele pertence, tem preparado uma ação civil pública contra a Minas Arena, alegando dano ao patrimônio público.